Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, verso 28. Texto bastante conhecido de toda a igreja. Juntos iremos fazer a leitura desse texto. Vamos todos juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Verso 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Verso 30, vamos todos juntos? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Dá uma olhadinha para o teu irmão do teu lado e diz assim: Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando nós analisamos o contexto desse capítulo, nós observamos entre os versos 20 e 24, Jesus acabara de ensinar sobre a incredulidade de algumas cidades. Jesus repreende as cidades de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, porque mesmo tendo presenciado os milagres que Jesus fazia, não se arrependeram. Mesmo olhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo naquela região, eles não se arrependeram. Ele afirma que os povos pagãos, como Tiro, Sidom e Sodoma, teriam se humilhado diante de tais sinais, mas essas três cidades não. A lição, queridos, que nós iremos aprender é que quanto maior o privilégio que nós temos de conhecer a verdade, maior é a responsabilidade diante dela. A rejeição que se teve a Jesus não era apenas uma incredulidade, mas a indiferença ao amor e à graça de Deus, que resulta em juízo mais severo. Assim, esses 4 versículos de 20 a 24 de Mateus 11, ele nos leva a refletir que não basta ver ou ouvir sobre Cristo, é preciso responder com fé e arrependimento genuíno. Amém? É isso que esse texto tem nos levado a observar. E quando nós olhamos ali, a partir do versículo 25 ao 27, ele também revelou-se ao Pai, se agrada em revelar as verdades do reino aos humildes. Deus se agrada em revelar as verdades do reino de Deus aos seus humildes. Quando nós olhamos esses 2 versículos, entendemos que após denunciar a incredulidade destas cidades, Jesus ora ao Pai agradecendo. Jesus ora ao Pai agradecendo, porque a revelação do reino de Deus não foi dada aos sábios e entendidos daquela época, mas aos humildes e simples de coração, para que a soberba não entrasse no coração daqueles sábios e eles se apropriassem das verdades do reino de Deus. Deus colocou ao coração dos humildes a verdadeira revelação. Ele mostra que tudo lhe foi entregue pelo Pai, revelando sua autoridade e intimidade única com Deus. Aqueles que o buscam, que buscam a Deus em espírito e em verdade, encontram verdades reveladas direto do coração de Deus.
Assim, o texto também, queridos, nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer Jesus como revelador do Pai e em viver em dependência humilde diante dele. Vivermos dependentes do Senhor humildemente. Nesse cenário, então, queridos, Jesus faz um convite universal de graça e descanso, que é o versículo que nós lemos. E é onde nós iremos iniciar a nossa ministração hoje. Vir a Jesus, para muitos, é uma ação ou uma decisão difícil. Às vezes nós vemos igrejas, irmãos, pregando o evangelho nas ruas, mas as pessoas, elas não vêm facilmente após o convite. Você fala uma vez, você fala duas vezes, você passa às vezes meses falando do evangelho nas portas das igrejas, nas ruas, em carros de sons, em comunidades. As pessoas ouvem o evangelho, mas elas têm dificuldade em receber o evangelho. Elas têm dificuldade em tomar uma decisão. Eu acredito que ontem ali, essa equipe de missão em Itapera deve ter, no mínimo, passado ou evangelizado de 200 a 300 casas ao redor ali. Eu acredito que seja mais ou menos nessa quantitativa. Pelo tempo que se dá para andar ali ao redor, pelo tempo que foi abordado, consegue-se ter mais ou menos uma mensuração. E quando você para analisar quantas pessoas dessas estiveram conosco ali ontem à noite, quantas pessoas pararam e deram atenção verdadeiramente e atenderam o convite. Mas nós sabemos que, como homens e mulheres de Deus, ao propagarmos o evangelho, nós estamos lançando a semente em terras diferentes, em uma variedade muito grande de terras. Algumas delas cairão em cascalhos, em pedras, em areias, e outras cairão em terra fértil. E ao tempo certo, em estação certa, sobre a chuva certa, ela germinará, e ela frutificará, e ela se achegará ao Senhor. Mas não é uma decisão fácil. Separarmos a religiosidade, os padrões de discernimento das pessoas sobre como eu irei a Cristo, gera uma falta de reação ou uma protelação de tomada de decisão para se achegar a Jesus. Muitos ainda, queridos, vivem dentro dos templos e não se achegam a Jesus. Muitos vivem pelas ruas, ouvem o evangelho, mas não conseguem se achegar a Jesus. Muitos ainda não vieram verdadeiramente a Jesus. Muitos ainda esperam encontrar Jesus em alguma esquina, como se ele fosse se materializar e dizer: ei, vem para mim. Mas não consegue limpar os seus ouvidos, não consegue lavar os seus olhos. E como diz a canção, nós vemos Jesus em tudo. Eu te vejo em tudo. Em todas as coisas nós podemos ver o agir e a mão de Deus, amém? Esse é um mês, querido, que muito se fala sobre o Setembro Amarelo. E essa palavra veio ao meu coração para abordarmos uma linha também dentro desse cenário que passa encoberto no nosso meio, na vivência de muitas pessoas. Nós vemos pessoas vivendo a sua
extremidade máxima. Nós vemos pessoas cansadas, nós vemos pessoas exaustas, vemos pessoas enfermas em suas mentes, enfermas em seus corpos, vivendo dia a dia onde tudo parece não ter uma perspectiva real. Corre de um lado, corre de outro, trabalha para conquistar, mas de repente suas forças vão se esvaindo. As pessoas olham para suas vidas e não conseguem entender por que tudo aquilo está acontecendo com ela. Algumas não conseguem perceber ao seu redor a grandeza de Deus em todas as coisas. Começam a dar atenção aos seus inúmeros problemas. E de repente, quando o dia parece colorido, ele se torna cinza. E você se torna um daltônico. Não consegue enxergar que Deus está no controle de todas as coisas. Algumas perguntas passam na mente de muitos. Se eu tenho Jesus habitando em mim, por que eu estou vivendo desse jeito? Porque as minhas emoções estão tão abaladas, porque as lutas na minha família, na minha casa, porque as coisas não acontecem mais brandamente. Pessoas buscam de forma frenética essa realização, essa idealização dos seus sonhos. E eu não digo que não devemos correr atrás dos nossos sonhos, mas alguns, se pudessem mudar o dia para 30 horas, assim seria, porque teria mais tempo para produzir, e teria mais tempo para trabalhar, e para ganhar dinheiro, e para buscar, e de repente você vê a sua vida sendo tirada, tomada de ti, as suas forças sendo minadas, porque tudo aquilo que você emprega, toda a força que você consegue acumular, você está investindo em algo que talvez não é para a glória de Deus. Pessoas não respeitam o próprio corpo. E olha, queridos, quando eu comecei a escrever esse sermão, a palavra bateu muito em mim, bateu muito em mim mesmo. Porque quando eu escrevi que nós não respeitamos o nosso próprio corpo e não damos o devido tempo de descanso para os nossos corpos, não respeitamos a nossa mente e a sua capacidade de absorver e processar conteúdos e informações. Às vezes nós estamos ali absorvendo conteúdos e lendo rapidamente. Nós estamos assistindo pregações, vídeos e outras informações em 1x e meio, em 1x75, em 2x, porque nós temos pressa, nós queremos absorver aquele conteúdo rápido, e aquilo ali vai mudando a nossa mente, vai mudando a nossa posição, a nossa interpretação de como existe um tempo para todas as coisas. Eu tenho muita dificuldade em assistir coisas lentas. E aí, onde eu tomei o primeiro tapa. Quando eu vou fazer as minhas aulas da faculdade, eu assisto em 1x e meio, 1.75. Eu não sei, parece que o professor está falando tão rápido. Mas não, é a minha mente que está muito acelerada. E às vezes, em alguns momentos, você para descansar e o seu cérebro está ali, agitado, buscando informações, buscando coisas. Eu não sei se vocês teve a oportunidade, eu não tive a oportunidade de viver isso. Quando eu deito na minha cama ali, no Vila Embratel, eu escuto radiola de um lado, radiola vindo do Saviana, radiola do vizinho, eu escuto o som do ventilador, o som do ar-condicionado, e aquilo ali gera um zumbido.
gera um som nos seus ouvidos, na sua mente. E aí você vai ouvindo tudo aquilo ali ao seu redor. É criança que chora, criança que corre no corredor, é gente batendo na porta dos vizinhos. Você escuta aquilo ali. E aí eu demoro às vezes um tempo para poder dormir. Eu cheguei na minha mãe, onde tudo é montanha, uma cidade de 17 mil habitantes. E não tinha zoada, não tinha barulho. E eu também tive dificuldade para dormir, porque eu escutava o silêncio da minha própria mente. Eu ficava analisando assim, mas gente, e o som? Cadê? Parece que está faltando alguma coisa. Não tinha um ventilador. 12 graus, nem precisa de ventilador. Né? A gente deitado ali escutando, e às vezes escutava um passarinho de longe, ou uma água correndo de longe. Você não escutava a TV dos vizinhos, nem a própria TV, você não escutava barulho de carro passando na rua. E olha que o pessoal tem muito carro lá. E aí eu percebi a diferença dos ambientes que nós estamos, levando as nossas mentes, as nossas cabeças a processar muitas coisas e nos adoecermos, adoecendo a nossa mente, adoecendo os nossos pensamentos. E aí foi onde eu tive a percepção da diferença de ambiente. E tem hora que nós precisamos parar tudo, analisar o que é que nós estamos absorvendo, o que é que está roubando as nossas energias. Um outro ponto, e esse aí eu me enquadro, não é, pastora Joselina? Eu me enquadro perfeitamente, alguns testemunharão. Não respeitam o próprio corpo, não olham o que come, não é? Ai, Jesus, hoje teve um bolinho, teve uns negocinhos e eu entrei. Não olha o que come, começa a colecionar pequenas enfermidades proporcionado por hábitos ruins, hábitos alimentares que visam alimentar nós mesmos. Não olha o que vê, não olha sobre o que está se alimentando e percebe que não tem como ter tudo o que deseja. Nosso coração deseja muitas coisas, mas nós temos ela nas nossas mãos? Nem todas. O coração fica aflito, você tem pressa, parece que tudo que você não tem não te dá mais prazer. E ao longo, queridos, dessa ministração, nós iremos olhar alguns aspectos desse texto, compreendendo que nossas respostas estão em Jesus. E por isso nós precisamos ir buscá-las. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Você está acordado comigo? Não repara, o pastor vai falando assim, mansamente, depois vai dar uma despertada. O primeiro item que nós vimos nesse versículo, eu peço para projetar o 28 aí, 11 e 28 de Mateus, é um convite pessoal de Jesus. Vinde a mim. Repita comigo, vinde a mim. Venham a mim. É o primeiro convite que Jesus, ele lança. Jesus, ele não aponta para as regras, ele não aponta para o sistema, mas ele aponta para si mesmo. Ele mostra que o descanso verdadeiro não está em coisas, mas em um relacionamento com Cristo. Não é as coisas que você vai possuir que vai te trazer descanso. É Jesus Cristo que te trará descanso para você gozar das coisas que você possuir. A inversão de valores nos adoece por dentro, porque primeiro nós queremos correr para ter, para depois desfrutar. E em Deus, primeiro nós desfrutamos para depois termos. Eu peguei o segundo ponto para analisarmos dentro desse texto, dentro do 28 mesmo, pode deixar projetado. Está bem ali.
a segunda parte, que fala: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Buscando entender alguns aspectos sobre o cansaço, nós chegamos a alguns tipos de cansaço que talvez você se enquadre em um deles. O primeiro que nós iremos falar é sobre o cansaço físico e emocional. O cansaço físico refere-se ao peso da vida diária, a rotina que nós temos diariamente. Ao final do dia você se sente cansado. Aquelas preocupações que você tem ao longo do dia, ao longo das semanas. Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que eu vou conseguir estar na igreja em tal horário, tal dia? Será que eu vou conseguir ir no médico? Essas preocupações também geram esse cansaço físico e emocional. Dores e doenças. Quem é que não se cansa de viver enfermo, de viver com aquela dor o tempo todo? Isso também gera cansaço físico e emocional. Lutas e limitações humanas. As lutas, a gente sabe que nós passamos por ela é para vencermos, amém? Crente recebe luta para ser vitorioso, amém? Deus não vai nos largar no meio da luta, Ele está ali com a gente, então a gente vai vencer, amém? Limitações humanas. Eu percebo que eu não tenho mais 20 anos, não é, irmão Reginaldo? Já se passou, cheguei aos 41, e com isso algumas limitações veio para comigo. Nem sempre eu vou conseguir entregar o melhor de mim o tempo todo, como eu entregava há 20 anos. E eu sei que muitos de nós, devido às dificuldades, devido às limitações, nós temos restrições. Eu percebo, por exemplo, na minha esposa, desde o tratamento, desde esses anos que tem passado, a gente percebe que ela tem uma certa dificuldade na mobilidade desse braço. E aí a gente precisa se antecipar em alguns pontos, em alguns momentos. A gente sente, às vezes, por exemplo, ela se machucou na viagem e teve que usar botinha, e a gente percebe que a passada é devagar, o pé incha, anda um pouquinho, já tem que botar o pé para cima até normalizar. A gente percebe que o nosso corpo, ao longo dos anos, vai se tornando limitado de algumas ações. Nós não temos, cadê os boleiros aí? Não tem mais a mesma pegada de 20 anos atrás. E eu nem me arrisco mais, porque bola para mim não dá mais certo. Eu até parei de acompanhar o grupo há 8 anos atrás. Então a gente percebe os limites dentro de nós, chegando ao longo dos anos. E a gente precisa parar e refletir. Essas limitações nos causam cansaço emocional, cansaço físico. É o sentimento de estar sem forças para continuar, como alguém exausto de tanto tentar. Cansaço físico e emocional. E também, queridos, há o cansaço espiritual. Refere-se ao esforço frustrante de tanto tentar agradar a Deus apenas com as suas boas obras e regras religiosas. É de tanto fazer, o pastor já ministrou aqui várias vezes, não é de tanto fazer, mas alguns de tanto fazer se cansam. E eu tive uma experiência pessoal que de tanto fazer, eu imaginei que era Deus aprovando. Em algum momento eu ouvi claramente
em alguns aspectos. Eu não disse para você fazer isso. E às vezes a gente tem a interpretação que é para Deus. E isso gera um desgaste muito grande espiritual dentro da nossa mente. Nós devemos dar a Deus o nosso melhor. Mas não tem como a gente dar a Deus o que a gente não tem. E se você entregar tudo aquilo que você não tem para Deus, em algum momento você vai se frustrar. Na época, em Mateus 23:4, dizia que os judeus estavam oprimindo as pessoas pelas tradições e exigências impostas pelos fariseus. Coisas daquela época, colocada ao povo daquela época. E às vezes a gente percebe em alguns ambientes, em algumas igrejas, pessoas querendo imputar aos irmãos, à igreja, coisas, hábitos que não foi Deus que colocou aqui para nós seguirmos. E quando você percebe, as pessoas estão se cansando espiritualmente. Um terceiro tipo de cansaço, querido, é o cansaço interior. Nossa alma sobrecarregada. Sobrecarregada pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, insegurança, sobrecarregada com um vazio espiritual. De repente você não consegue mais ouvir a Deus e começa a ouvir o seu coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E depois nós estamos ouvindo o nosso coração e nos enganando a nós mesmos. É aquele peso invisível que ninguém vê, mas que você se desgasta por dentro. Cansaço interior, alma sobrecarregada. Estar cansado significa viver esgotado, viver oprimido, viver sem descanso verdadeiro. Seja elas pelas pressões externas da vida, seja pelo peso do pecado, seja pela religiosidade, Jesus se apresenta como fonte de alívio e descanso real, prometendo paz para a alma que confia nele. Amém? Você pode repetir comigo: Jesus é a fonte do nosso alívio e descanso real para as nossas almas. Em meio ao nosso cansaço, Jesus vem e nos toca e alivia o nosso fardo. Amém? A segunda parte que ali fala, primeiro nós falamos de cansados e agora sobrecarregados. Buscamos entender alguns aspectos de uma pessoa sobrecarregada. Sobrecarregada pelo peso imposto por outros. Refere-se, como diz em Mateus 23:4, refere às exigências religiosas impostas dos fariseus, que impunham um jugo pesado de regras, tradições, rituais, que biblicamente não tinha nada a ver. Um peso imposto sobre as pessoas. O povo vivia oprimido, tentando obedecer a um sistema impossível de cumprir plenamente. Não é diferente quando a gente vai viver dentro de alguns sistemas terrenos. Muita coisa nos é imposta, que você não concorda, mas você precisa sobreviver debaixo daquilo ali.
Mas um dia o Senhor virá tirar esse sobrecarregamento de nós, amém? O peso do pecado e da culpa, a consciência culpada diante de Deus gera um fardo interior. O pecado não confessado ou a luta sem vitória trazem vergonha e sentimento de incapacidade. Confessai-vos uns aos outros, confessai-vos os vossos pecados. É uma prática que precisa ser o tempo todo. E às vezes nós guardamos os famosos pecadinhos de estimação. Ninguém está vendo, ninguém viu, mas ele está vendo. E um dia ele vem, né? E a gente já sabe o resultado. Confessa os seus pecados. Deus, eu errei. Deus, eu pratiquei coisas ruins, eu pratiquei coisas de maldade, eu cometi pecados, eu preciso, Senhor, do teu perdão. E aí a graça do Senhor, que já está sobre nós, virá novamente e Jesus perdoará os nossos pecados, amém? Não carregue o peso do pecado e da culpa, queridos. O terceiro ponto sobre sobrecarga, o peso das circunstâncias da vida. Tá tudo bem, vem uma aflição, tá tudo bem, acontece uma injustiça, tá tudo bem, de repente você começa a viver uma pressão financeira, tá tudo bem, um familiar seu começa a te olhar diferente, começa a te tratar diferente. Tá tudo bem, de repente as pessoas desaparecem. Parece que tudo está querendo te esmagar. Parece que você olha tudo pelo canto e consegue interpretar que aquilo ali está te sufocando. A ideia de carregar um fardo tão pesado que não consegue caminhar em paz. Fardos pesados nos tira da missão. Por isso Jesus veio e disse que Ele daria descanso a nós. Porque você caminhar o tempo todo com um fardo pesado, você não vai suportar. Em algum momento você vai sucumbir, ceder. Estar sobrecarregado significa, repita comigo, viver oprimido por fardos que vão além da própria força. Repita comigo, que não seja eu. Mas bem forte, que não seja eu. Que você possa deixar Deus remover esses fardos, seja ele de qualquer natureza for, seja ele pela religião legalista, seja ele pela culpa do pecado, seja ele pelas pressões da vida. Jesus oferece tirar esse peso, substituindo por seu jugo leve e suave, como está lá em Mateus 11:30, aleluia. E o terceiro ponto, queridos, que ele diz: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus promete descanso verdadeiro para a nossa alma, não apenas físico. É uma promessa de paz interior, perdão, restauração e esperança. Quando nos derramamos verdadeiramente aos pés do Senhor, entregamos tudo nas mãos deles. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil você entregar. Você falar assim, está aqui Jesus, e aí você está puxando de volta, não, deixa eu resolver. Aí Jesus, me dá, eu vou resolver para ti. Você insiste em correr e resolver.
Mas chega um momento que você não consegue resolver, você pega e traz de novo, está aqui, Jesus, eu não consigo. Não precisava desse caminho. Bastava colocar nas mãos dele, descansar o nosso coração e ele traria a solução a seu tempo certo, amém? Ele aliviará o nosso fardo. Quando entregamos tudo nas mãos dele, ele alivia o nosso fardo, ele conhece o nosso interior, ele sabe o quão pesado está sendo. Mesmo que as soluções não apareçam imediatamente. É que nem quando você adoece, você chega na UPA e eles te medicam e a dor não vai embora rápido. De repente você tem que tomar um soro ali de 1 hora, 2 horas, e aí você começa a receber o alívio. Tem pessoas que se internam por causa de uma infecção e passam dias dentro do hospital e ele só vai sentir verdadeiro alívio depois de 4, 5, 6, 7 dias. Jesus, ele não prometeu alívio imediato. Jesus não prometeu cura imediata. Mas ele prometeu que ele estaria conosco, amém? Ele prometeu que ele seria o nosso bálsamo para as nossas feridas, o alívio verdadeiro para as nossas aflições. Deus coloca médicos sobre a terra, Deus coloca amigos para você desabafar, famílias para você conversar, coloca a sua irmandade, a sua igreja para você contar uns com os outros. Mas se você sentar com cada uma delas e abrir o seu coração com 1, 2, 3, 4 pessoas, cada uma delas ouvindo as suas ansiedades, ouvindo os seus problemas, cada uma delas haverá uma interpretação individual do seu problema. Olha, pastor Marcão, seu problema é isso. Olha, irmão, seu problema é isso, é aquilo outro. Cada um vai ter uma interpretação. Mas nós conhecemos alguém que já conhece os nossos problemas por dentro, amém? Ele já sabe tudo que precisa ser mexido, tudo que precisa ser tirado do lugar. Ele já sabe qual é a área que precisa cortar para a infecção sair, para cicatrizar, para você continuar indo bem. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa ansiedade. Ele conhece a tua depressão. Ele conhece a tua enfermidade. Ele sabe por que você está assim. E Ele sabe como verdadeiramente você pode resolver, pois Ele nos olha por dentro. Ele está o tempo todo dizendo: venham a mim, venham a mim, e eu vos aliviarei. Aleluia. Queridos, nós podemos pegar esse texto e tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. O descanso em Cristo, nós não precisamos carregar sozinhos os pesos da vida. Jesus nos convida a entregar a Ele as nossas cargas, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? O convite é para todos. Às vezes alguns entendem que o convite é exclusivo, é que nem uma festa de aniversário. Jesus convida uns e não convida outros, mas Jesus convida a todos. Não há exclusão, não há cunho social, não há bonito ou feio, cheiroso ou fedido, não há nada disso. Jesus está chamando todos, para que todos que se sentem cansados, possam vir até Ele, até Jesus, amém? Ele quer um relacionamento, Ele não quer religiosidade. O descanso não está nos rituais e tradições.
E alguns até praticam rituais, buscam velhas tradições e tentam aplicar e reaplicar, mas o descanso do Senhor não está pautado nessas coisas humanas, nessas coisas e rituais e tradições humanos, mas está em conhecer e andar com Cristo, amém? Ele quer entrega completa de cada um de nós. Para recebermos esse alívio, nós precisamos confiar em Jesus, abrir mão do controle e depender dele. Para nós aliviarmos a nossa dor de cabeça, a gente vai ali na farmácia, compra um dipirona 1 grama, desembolsa lá os seus R$9. Tem um pagamento, não tem? Mas aqui não. A única coisa que ele quer é entrega completa. Todas as outras coisas você vai resolver posteriormente. Amém? E aí eu convido cada um de vocês nesse momento a se colocar sobre os seus pés, fechar os seus olhos e refletir junto comigo. Faça essa pergunta para si mesmo, para dentro do seu coração. O que tem sido um fardo em sua vida hoje? O que tem sido um fardo dentro de ti hoje? Como você tem buscado descanso? Você tem buscado descanso em Jesus ou tem buscado descanso em soluções humanas? E aí agora você abre os teus olhos, olha para o teu irmão que está do lado, viu aí? Ele está bonito hoje, não está? Glória a Deus. É a presença do Senhor que faz isso, queridos, amém? E diga assim para ele: de qualquer forma, podemos ajudar uns aos outros a carregar os fardos. Glória a Deus. Gálatas 6:2, cadê o louvor? Gálatas 6:2 diz isso: levem os fardos pesados. Ei, fardos pesados. Tem fardos leves que você consegue carregar. Não vai colocar no ombro do teu irmão aquilo que você consegue carregar. Mas aquele que você não consegue carregar, chama o teu irmão e carrega junto com ele. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:2. E assim cumpra a lei de Cristo, aleluia. Mateus 11:28 é um convite de amor. Jesus chama cada pessoa a entregar seus pesos. Jesus chama cada um para entregar as suas aflições. Jesus chama cada um para entregar os seus pensamentos. Jesus nos chama para encontrar descanso verdadeiro. Amém? O descanso prometido é espiritual, é emocional e eterno, algo que só Jesus pode oferecer. Eu não tenho para te oferecer, mas o Deus que eu sirvo tem para te dar. Amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor essa canção, você tem a oportunidade de vir à frente e colocar diante do altar do Senhor as suas ansiedades, as suas dificuldades, os teus fardos, os teus pesos, tudo aquilo que tem te travado, tudo aquilo que tem tirado a tua alegria, a tua força. Venha apresentar diante do altar do Senhor, amém?